Doutora, nas suas redes sociais, você publicou textos muito interessantes sobre a saúde mental no casamento. Como você define um casamento saudável? Sim, um casamento saudável, novamente, né, como falamos no programa anterior, assim como não existem famílias idealmente saudáveis, Uhum. também não existem casais perfeitos, nem casais totalmente saudáveis, sempre há alguma coisa a ser melhorada, a ser acrescentada, o casal Uhum. está sempre se construindo, né, mas a gente vê algumas predominâncias que podem apontar para se um casal é mais funcional ou menos funcional, mais saudável ou não. Então, o que a gente poderia sinalizar, em primeiro lugar, casais predominantemente mais saudáveis são aqueles que constroem a sua parceria. Então, Uhum. eles estão envolvidos nesse processo de construir uma dinâmica interacional onde existem duas pessoas que devem ser vistas, que devem ser consideradas e onde nenhum é superior ao outro, onde é possível ver o outro como um ser igual a mim, ou seja, o outro é como eu, no sentido humano, e que merece, por isso, um lugar de pessoa dentro do relacionamento, né? Então, ambos têm espaço para partilhar opiniões, sentimentos, emitir ideias e também para participar das decisões. E as decisões um casal em parceria são tomadas em conjunto e o casal funciona como realmente uma equipe colaborativa, né? E nessa questão da parceria, duas pessoas juntas é que vão formar o nós, ou seja, as individualidades são as principais riquezas que cada um traz para a relação e somente em se abraçando e se deixando as individualidades se expressarem, é que o nós vai ser construído. O Uhum. eu e o tu é que vão formar o nós. Se não houver o eu e o tu, não haverá nós. E se houver apenas o eu impondo como as coisas devem ser, não haverá nós, haverá só eu. E Uhum. se apenas o tu é que impuser as regras e os desejos e tudo mais, também não haverá nós, haverá somente o tu. Então não haverá parceria. A unidade e aliança conjugal não é apenas uma decisão racional, mas é um movimento proativo, contínuo, em que um busca o outro e um vai ao encontro do outro constantemente. Então, isso é uma relação de parceria. Um casal parceiro partilha da vida, da Uhum. intimidade, e ambos experimentam o sentido de estarem juntos. Já falando de intimidade, seria uma outra característica que predomina em casais mais funcionais. Eles constroem efetivamente a sua intimidade. Lembrando que intimidade não é sinônimo de sexo. Muitas pessoas acham que a Uhum. intimidade do casal é sexo, mas é possível ter muita vida sexual sem ter intimidade alguma. Isso é muito comum em casais que têm uma sexualidade objetal, não uma sexualidade relacional. Então, Uhum. casais que constroem a sua intimidade significa que eles estão buscando conhecer um ao outro, eles estão envolvidos numa revelação contínua de si, um para o outro, de si para o outro, e envolvidos num constante aprendizado do outro. Eu quero saber quem é o outro, e sai desse lugar de Deus, de achar que só porque ama, sabe tudo do outro, sabe o que o outro pensa, o outro sente. Não, nós não temos essa condição humana. Eu só vou saber do outro se o outro me contar o que vai dentro dele. E o outro só tem como saber de mim se eu contar. Então, casais mais funcionais, mais saudáveis, estão envolvidos nessa construção de contar de si e de ouvir do outro, nessa construção da intimidade, onde ambos vão aprofundando um lugar de relaxamento, de poder ser quem se é perto do outro, sem receios de que o outro vai pisar naquilo que eu sentir ou pensar, mas que o outro vai aceitar. Por isso que a aceitação é uma das principais chaves para um casal aprofundar a sua intimidade.
E aí vai ficando tão à vontade na presença um do outro, que esse acaba sendo o melhor lugar para estar no mundo. Estar do lado de alguém onde eu posso ser eu, e à vontade, e acolhida pelo outro, esse é o melhor lugar da Terra, né? Então, Uhum. o casal mais funcional tem essa dinâmica, e o casal aprende a se tratar com afeto, amor e respeito. Seria outra predominância. Tem afeto, tem muito amor e tem muito respeito. E não é aquela ideia de um ama e o outro só respeita, não. É os dois precisam amar e respeitar, tanto o marido precisa amar e respeitar a sua esposa, como a esposa precisa amar e respeitar o seu marido. Então, os dois estando participantes dessa proposta acabam sendo mais saudáveis e funcionais em sua relação. E outra coisa que eu acho muito importante é essa harmonização dos estilos e das diferenças que existem dentro de cada pessoa. Então, a ideia não é anular o outro que é diferente de mim, mas é acolher o outro que é diferente de mim e harmonizar essa diferença com a minha diferença. Então, Uhum. esse é o principal trabalho do casamento. A harmonização das diferenças é o principal trabalho do casamento. Então, em casais muito disfuncionais, as diferenças se tornam palcos de guerras, de competições e muita rivalidade, o que é péssimo e Uhum. constrói uma disfuncionalidade. Mas casais funcionais aprendem a harmonizar as suas diferenças, e a diferença que está no outro não é um problema, é uma riqueza que o outro traz e que contribui para o nosso relacionamento. E aprendem o tempo todo um com o outro. O outro Uhum. não é um inimigo, né? E exerce um diálogo, assume o compromisso com o casamento. O outro é incluído na agenda e na vida, e organizam a sua convivência por princípios, justamente, né? E também há uma reestruturação com os outros contextos, né? Com a família de origem, com os amigos, com o trabalho, tudo isso precisa ser realinhado quando a gente casa. Não dá para continuar tendo posturas solteiras e relacionamentos com todos os outros contextos como se a gente continuasse solteiro. Quando a gente casa, a gente precisa assumir uma postura de pessoa casada. E isso não é ruim, isso é maravilhoso, é Uhum. libertador e vai contribuir para que o casal seja realmente mais saudável, mais funcional aí, é o que a gente deseja.